Queridos, como estão os meus artistas preferidos? Produzindo muito, estudando muito, não é? Estamos indo para o 3º mês de isolamento e vejam como o ser humano é determinado. Nossa, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tanta determinação e tanto empenho. 3 meses, quem diria que se dissessem isso para nós no ano passado, nós iríamos acreditar e estamos aqui já indo para o 3º mês. Lembra que lá no início ninguém conseguia nem sequer identificar esse problema, estava todo mundo pensando e aí a ciência indo lá, conhecimento puro. Hoje nós já desvendamos muita coisa, não é? E daqui a mais um tempo a vacina será encontrada. E tudo isso será apenas uma lembrança. Amarga, mas vai ser só uma lembrança, meus amores. Como eu sei disso? Primeiro, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso, que permite que nós passemos pelo fogo, mas não nos queimemos. É de onde vem a minha certeza. E em segundo, vem dos caras que estão lá e das meninas, das mulheres, não é? Pesquisadores e pesquisadoras que 24 horas por dia estão lá. E tudo será resolvido. Por isso que você olha para mim e me vê com essa risada. O triste, o lamentável dessa história são as perdas humanas. Isso não tem como ser reposto, não tem como mudar essa realidade. Então, lamentamos pelas pessoas que perderam suas vidas, mas vejam bem, tudo isso vai ser resolvido, esse problema gigantesco vai ser resolvido porque algumas centenas de pessoas, não é? Estão lá debruçadas, estudando, analisando, colocando todo o seu conhecimento. Tirando, vocês já imaginaram um problema desse gigante, que quem vai resolver é o cérebro. Parece papo de professora e é mesmo papo de professora, tá bom? Mas é sério, quem vai resolver tudo isso é a nossa capacidade de pensar para resolver. Isso é super interessante. Fica aí somente a dica, tá bom? Vamos passar por isso, mas vamos passar como sempre passamos. Nós somos seres humanos, sempre sobrevivemos a tanta diversidade. Já passamos por tanta coisa e vamos passar por essa também. E sabe o que é melhor? Vamos passar juntos, unidos, todo mundo em casa, todo mundo junto, conectado. Não nos bichinhos de plástico, e sim no corar nossa humanidade. Tá bom, meus amores? Desejo uma excelente semana. Estamos aí dando início a mais uma semana. E eu desejo que ela seja uma semana extremamente produtiva, que vocês exerçam sim a capacidade intelectual que vocês têm, absurda, e que vocês leiam, pesquisem, estudem, se aprimorem em disciplina A ou B, aquelas que vocês encontravam uma fragilidade maior, vai lá, trabalha. Não tem quem faz musculação para que o músculo fique em evidência, não é? Fique visível, não precisa malhar. Não é porque você vai levantar um peso num dia que no outro dia não demanda tempo. Então, vamos fazer isso, olha só. Vamos malhar essas nossas fraquezas para que elas diminuam e se fortaleçam a cada dia mais a nossa capacidade, a nossa determinação. Somos altamente determinados. Não esqueçam disso e não deixem ninguém dizer o contrário, tá bom? Nossa capacidade de resistir a essas situações é indiscutível. A história está aí para mostrar isso, tá bom? Caso vocês não acreditem nas palavras da professora, recorre à história e à ciência também, e eles vão explicar isso com muita calma e muita tranquilidade. Essa é uma característica nossa capacidade de mudar as coisas para melhor, tá bom? Meus amores, vamos à resolução da atividade que eu passei. Eu passei a semana passada uma atividade para vocês e essa atividade consta de 5 questões. Antes de começarmos a atividade, eu preciso
chamar vocês a atenção. Essa é uma modalidade de educação à distância. E ela exige muito de nós, eu digo nós todos, um comprometimento fora do normal, porque não há nenhuma força sobre nós, não é? Não há uma organização, digamos assim, exigindo de nós. Quando eu digo isso, não há direção, a supervisão, a coordenação, o professor não está com você em sala de aula. Então, isso exige muito de você o teu compromisso, o teu próprio compromisso. E quando eu falo de compromisso, eu gosto muito de uma historinha de um menino, não é? Que ele queria muito aprender a andar de bicicleta, muito, 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 muito. Aí o pai deu para ele uma bicicleta, a bicicleta tinha rodinhas, enquanto a bicicleta tinha rodinhas, ele andava normalmente. Mas no dia que o pai tirou as rodinhas, ele deixou de andar de bicicleta. Não quis mais, ficou com medo. Ele não quis se comprometer com aquela situação. Ele simplesmente abandonou. Aí o pai um dia pegou ele. Aquela velha história que é quando nós começamos a aprender, sobe na bicicleta que eu vou segurar. Só que o pai dele fez diferença, porque levou umas 3, 4 semanas para que ele realmente soltasse lá a bicicleta para deixar. Mas o pai dele fez uma com ele. O pai dele sempre levava ele para tentar andar de bicicleta, sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário, depois de tomar o café, depois de ter feito uma série de coisas, ele sabia que num determinado horário, o pai dele ia pegar ele para andar de bicicleta. Passadas-se algumas semanas, o pai soltou e ele andou de bicicleta. Aí ele, muito feliz, alegre e satisfeito, abraçou o pai dele e foi agradecer pelo pai dele ter. Aí ele pegou e disse: você aprendeu só a andar de bicicleta? Aí ele ficou com aquela pergunta na cabeça e foram dormir. E ele super entusiasmado porque ele tinha aprendido a andar de bicicleta. Então ele ficou um tempão, antes de anoitecer, ele ficou um tempão andando de bicicleta para cima e para baixo. Tava assim com aquela gana de vontade de andar de bicicleta, que ele tinha superado os medos dele e queria porque queria andar de bicicleta. Então, o que foi que aconteceu? No outro dia, não é? O que é natural de quando nós aprendemos algo, né? Querer colocar logo em prática, imediatamente. Aí no outro dia ele acordou, tomou café, escovou os dentes, fez todas as atividades que ele tinha para fazer e depois ele foi andar de bicicleta. Aí o pai dele de novo perguntou para ele: você só tá andando de bicicleta agora? Ele disse: é, pai, porque tinha outras coisas para fazer. Depois foi que eu vim andar de bicicleta. Aí o pai dele foi e perguntou de novo para ele: ah, então você não aprendeu só a andar de bicicleta, não é? Você aprendeu a ter compromisso com as coisas. Primeiro as coisas primeiras e depois as outras. Ele já tinha desenvolvido nele, não é? A capacidade de se comprometer. Então, meus amores, eu peço a vocês, e quando eu peço isso a vocês, eu também estou pedindo a mim mesma, né? Que nós tenhamos compromisso, não com a professora Jusileide, sim compromisso com a educação de vocês, certo? Compromisso com o conhecimento de vocês. Lembra que eu falei? Esse problemão gigantesco que tem aí vai ser resolvido pelo conhecimento. Isso não tem preço, meus amores. Mas para que esses pesquisadores, essas pesquisadoras, biólogos, infectologistas, pneumologistas, toda a medicina consiga resolver, é porque são homens e mulheres comprometidos com o seu ofício. E esse comprometimento não é de hoje. Esse comprometimento é desde sempre, desde a vida escolar. Quando a professora passa atividade para fazer com bolinhas e você faz. Então, isso é que é comprometimento. E é o que eu estou pedindo de cada um de nós hoje, que nós tenhamos esse comprometimento. Essa força de vontade e esse desejo de avançar sempre. Entendeu? Avançar sempre. Mas é necessário que nós tenhamos comprometimento e extrema responsabilidade.
tá ok? Porque aí só depende de você, é você e o computador. Então você tem que buscar determinação, buscar força de vontade, buscar a resiliência, entendeu? Para poder ir lá, superar as dificuldades, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tá bom? Pois vamos agora de fato às questões. A primeira questão diz o seguinte: em todo trabalho de arte, há combinação de materiais. E nós sabemos disso. Lá no início do nosso texto, fala muito bem disso. Olha só, ele vai dizer que aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos por meio da matéria, do corpo, composto de coisas, como as tintas nas telas, a madeira de um instrumento ou o próprio corpo do artista. A materialidade é um tema de estudo da arte, pois nos permite conhecer como a arte é constituída, ganha corpo e se torna possível. Como é que a arte se torna possível? Como é que ela é constituída, quando ele diz isso na frase, lá no primeiro parágrafo da página 130, como ela é constituída? É na sua formação primeira, enquanto ela está lá no campo das ideias, não é? É quando um coreógrafo pensa em um passo e ele consegue desenvolver aquele passo não porque ele pensou, mas depois ele precisou colocar aquele passo em prática, ok? E aí demanda tempo, demanda compromisso, responsabilidade, é você se empenhar. O movimento às vezes não dá certo, precisa ser melhorado, precisa retirar algo, precisa parar algumas pontas, entendeu? Para que depois chegue no produto final. Só que demanda tempo, compromisso, responsabilidade. Vamos avançar. Cada material é uma matéria que dá consistência física à obra de arte. Sim, cada material, por exemplo, aqui, cada material começou a dar consistência para esse mural. Primeiro, ele surge de uma necessidade, ou seja, a intenção de quem o criou, ele tinha uma intenção, tornar, não é? Um ambiente mais bonito esteticamente para os que estão assistindo ao vídeo. Torná-lo esteticamente mais agradável à visão. Mas aqui tem a cola de isopor, aqui tem o pincel, aqui tem as folhas e tem o meu pensamento. Uma pesquisa que eu fiz na internet, pesquisa aqui e ali, e aí eu dei corpo, como diz aqui no nosso texto introdutório da questão. Cada material é uma matéria que dá consistência física à obra de arte. Cada um dos materiais foram dando consistência, ou seja, não é? Foi tornando a minha ideia possível de ser materializada, possível de pegar, de sentir, não é? Cada um deles. Quando tratamos de materialidade nas artes, seja em qualquer eixo artístico, tratamos principalmente do que podemos ver, perceber e fazer para que a arte ou a obra de arte possa existir em um contexto visível e apreciável. Tudo que o artista materializa antes foi um pensamento, antes foi uma ideia, antes ele teve um contato com aquela realidade, com determinada situação, algo despertou o interesse do artista, toca o seu lado sensível, toca o eu sensível do artista, leva ele a uma série de reflexões, e aí feito isso, não é? Dependendo da linguagem que ele queira utilizar, ele vai dar corpo, ela vai passar a existir. É aquela situação que eu falei antes, não é? O rapaz deixa a moça fica triste, escreve uma música, a música estoura, ela fica riquíssima, depois ele pede ela de volta, ela diz, não, só quero te agradecer, porque aquele momento que você me fez passar, fez com que eu me tornasse rica agora. Mas por quê? Ela sentiu todo aquele sofrimento, ao invés dela ficar chorando horrores
e comendo caixas e mais caixas de chocolate, ela compôs uma música. Ou seja, aquele sofrimento, aquela dor, aquela tristeza, saiu do campo das ideias dela, não é? Do pensamento dela, e ela materializou e de quebra ainda ficou rica. Aponte as 3 peças fundamentais que possibilitam o nascimento de uma obra de arte. O que é que possibilita que eu tire uma obra de arte do campo das ideias e a materialize? Nós sabemos que voltem de novo à página 130, nós sabemos que as obras de arte, elas são constituídas basicamente de 3 elementos. O suporte, que muitas vezes pode ser o nosso próprio corpo, as ferramentas, os meios que nós utilizamos, as ferramentas e o meio que é a matéria. Esses são os 3 suportes, esses são os 3 elementos básicos. São esses que eu peço aqui no texto. Aponte as 3 peças fundamentais. 3 peças fundamentais, os 3 elementos básicos, não é? Para que uma obra saia do campo das ideias e seja materializada. Vamos precisar de um suporte, as ferramentas para utilizar nesse suporte, o meio, que é a matéria, para que ele tome corpo e tome forma. No que resulta para a bailarina encontrar sua própria poética? Esse é um questionamento feito pela Pinar, que nós encontramos lá na página 131. Convido vocês agora, lá no 4º parágrafo da página 131, a Pinar vai dizer o seguinte: com um mergulho nos sentimentos humanos, sua técnica articulava no palco tanto o seu corpo quanto dos bailarinos da companhia. Pinar Bausch dizia que cada bailarino precisa encontrar sua poética, maneira, prestem atenção, maneira singular de expressar o gesto, os movimentos, de desenvolver a coreografia com sinceridade e emoção. Olha, o que essa busca da própria poética vai resultar? Vai resultar em que o bailarino conheça o seu próprio corpo, é um dos primeiros ganhos. Ele vai conhecer o seu próprio corpo. E conhecendo o seu próprio corpo, ele vai descobrir que a mão não foi feita única e exclusivamente para pegar objetos, segurá-los, para levar alimento para a boca, para tomar banho, para lavar o cabelo, para se maquiar, fazer o olhinho de gatinho, entendeu? Não é apenas para isso. Ele vai entender que se ele permitir que todo o corpo dele ouça a música, sinta a música, se ele permitir que o corpo dele se emocione, ele vai perceber que os movimentos da mão vão para além dessas funções que eu acabei de colocar como exemplo. Ele vai ver que dá para ter força, vai entender que dá para ter uma leveza. Então, mas isso porque ele vai entender o seu próprio corpo. E aí quando ela diz sua maneira singular de expressar os gestos, o movimento, de desenvolver uma coreografia sincera, não é? Sincera e baseado na emoção. Percebam que essa é a proposta maior da Pinar. A Pinar trabalha com essa ideia. Não só os meus ouvidos escutam a música, o meu corpo também escuta e responde. E responde a essa música. Ele também sente, ele também vibra, ele também dança. Ele responde. A minha audição é estimulada pela música e o meu corpo responde a esse estímulo. Aí ela quer dizer o seguinte, que dança e música e dança não são coisas separadas. São coisas que não se dá para se dissociar na dança. O corpo é a dança, o corpo é a dança é o corpo.
e todos eles, e esse conjunto faz com que haja uma fluência. E aí surjam belas coreografias, belas apresentações de balé, de maneira em geral. Mas ela vai dizer, não é? Que essa maneira singular, como eu estou dizendo para vocês, maneira singular de expressar os gestos, os movimentos, desenvolver a coreografia com sinceridade e emoção. Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: com que intenção Pinar explorava o conhecimento do corpo, da mente e das emoções? Em conjunto. Ela estudava os movimentos conjuntamente, juntos. O conhecimento do corpo, da mente e das emoções. Porque Pinar, ela acreditava que o ser humano, ele reage às emoções. Ele usa toda a sua parte sensorial e usa toda essa parte sensorial das sensações. Ele tem todas as sensações e traduz essas sensações nos movimentos. Traduz a raiva, traduz a tristeza, a angústia, traduz o entusiasmo, a alegria, a determinação, a felicidade, o corpo. Por isso que ela disse que não dava para dissociar o corpo da mente e das emoções em conjunto. Aí a resposta será: descobrir o que essa mistura pode criar com o corpo que se movimenta com a estética e com a poética, não é? Tudo isso em conjunto vai levar o coreógrafo, o bailarino, a criar sua coreografia baseado nesses três elementos, agindo em conjunto, o corpo, a mente e as emoções. Todos eles irão ajudar no resultado final. A junção deles, essa união deles, vai resultar exatamente na criação desse movimento. E não vai ser um movimento por si só, ele é um movimento cheio de vida, cheio de intenção, é um movimento que conversa, que estabelece um diálogo com aquele, não é? Com o observador, com o espectador, se tratando de uma plateia de teatro. Quarta questão. Na companhia Tanzfeeder de Pinar Bausch, há participações de bailarinos de vários países, inclusive brasileiros, como Regina Advento. Na página 132, você encontrará um trecho de uma entrevista da bailarina brasileira. O que podemos concluir ao reler o trecho em questão? O que ela vai dizer? Que ela mesma aprende com a Pinar, que ela deixa bem claro que dançar é conhecer o próprio corpo, que os movimentos das mãos, dos dedos, do cotovelo, todos são importantes. Não é só esse movimento que eu faço aqui. Esse movimento só existe, ele tem uma finalização, se torna mais belo, porque aqui há uma confluência, há uma junção de todo esse meu membro. Não é só a mão, não é só o antebraço. Tudo aqui se torna movimento, tudo ajuda a deixar, não é, com que o movimento cresça e apareça e toque as pessoas. Quanto mais você conhece o seu próprio corpo, mais você consegue tirar o melhor dele na dança, que era o que a Pinar sempre defendia. Quinta e última questão. Que proposta de linguagens a coreógrafa alemã Pinar Bausch propôs em sua arte? Ela propõe duas linguagens, qual é? No final ela até junta as duas e dá origem ao novo termo. A linguagem da dança e a linguagem do teatro, que uma vez misturadas fizeram nascer o termo dança-teatro. Que ela dizia, não é, para Pinar, o palco, o teatro, aquela troca com as pessoas, era um caldeirão de criatividade. Que naquela interação do corpo, que essas duas linguagens juntas, a dança no teatro, é como se o teatro, para ela, aqui no entendimento, para que vocês possam entender, ela diz que é um casamento tão perfeito que é a união de duas linguagens extremamente perfeitas. O teatro
porque essa proposta dessa arte cênica, que ampara muito bem essa performance, que abriga muito bem essa performance, é um ambiente perfeito para que a dança possa se manifestar em toda a sua potencialidade, com toda a sua genialidade. Entenderam, meus amores? E aí ela faz nascer um novo termo, a dança teatro. Bem, essa é a primeira parte da nossa aula. Nós trabalhamos aqui, nós fizemos a revisão da atividade passada. Aí eu espero que vocês corrijam as atividades e enviem novamente, reenviem ou enviem para o meu e-mail, tá bom? Um cheiro, um abraço e até daqui a pouquinho.